aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e hoje a gente tem uma convidada muito especial, porque ela alia a paixão pelo direito com uma grande experiência no mundo digital e no mundo do consumidor. E hoje a gente vai falar sobre várias coisas e acho até que a gente vai falar também algumas polêmicas. Será? Mas olha, antes de eu mostrar ela pra vocês, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aqui na tela ou entra no site fitoformulanatural.com.br. Ah, mas eu não conheço da medicina tradicional chinesa, mas fiquei interessado nas fórmulas chinesas. Ó, lá no site deles tem uma aba só de blog. E tem vários artigos sobre a medicina tradicional chinesa e por que você deve usar as fórmulas chinesas. E olha, um spoiler para você ter uma vida muito mais saudável, tá bom? Com a Fitofórmula, uma vida muito mais natural. É claro que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas antes de comprar. Então você vai acessar aqui o QR Code que está aparecendo ou vai entrar no site guianaturalsaude.com.br. Lá você vai achar um prescritor mais perto da sua casa. Não achou de mais perto da sua casa? Não tem problema. Tem vários que atendem online. Então, ó, isso não é mais desculpa para você ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. O nosso último patrocinador é, na verdade, a agência que se chama Taori Marketing, que cuida aqui do Espaço Taori. O QR Code que está aparecendo para vocês é do Espaço Taori. Por quê? Porque o site da agência está em construção, mas já vocês vão poder conferir tudo. Mas é claro que você já pode ir lá conhecer a equipe que faz parte da agência no Instagram. Então você vai colocar aí @marketingtaori para você conhecer a equipe, conhecer os trabalhos que estão sendo realizados. Porque a agência já está trabalhando, então você já pode ir lá, chama o pessoal no Instagram, que tem lá o número, o atendimento também que tem no site do Espaço Taori é o mesmo da agência, então você já consegue, tudo mais, falar com a galera do Espaço Taori, falar com a galera da agência, entrar no mundo digital de vez ou melhorar muito mais as suas postagens, os seus vídeos e tudo mais. E aqui no Espaço Taori você consegue realizar o seu evento, a sua aula, o seu curso ou ter o seu podcast. Olha só, além de mim, você também pode ter o seu podcast. Acesse aí spacotaori.com.br ou no Instagram Marketing Taori ou o QR Code que está aparecendo aqui para vocês. Olha, agora que eu falei todo mundo, bora para nossa convidada, porque olha, eu vou falar um negócio aqui para vocês que eu adorei dela, tá? Olha, a nossa convidada é advogada formada pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Civil, Digital e do Consumidor. Ela é sócia do escritório QSA Advocacia. Ela já passou por grandes escritórios. E, gente, escuta só. Incluindo o time jurídico do Facebook Brasil. Olha só. Ali, ó, Facebook, Instagram, tudo ali na parte jurídica estava passando pelas mãos dela e a gente vai falar disso com ela. Além disso tudo, ela também é uma grande defensora da advocacia preventiva, ajudando empresas e consumidores a evitarem problemas antes mesmo que eles aconteçam. Nossa, ela é um anjo na Terra, gente. Que isso? Nossa! Bom, eu já tô aqui, ó, que eu já tenho tanta coisa, eu tenho tantas perguntas pra ela. Bora encerrar a temporada. É claro que a temporada 1 do Tauricast, a primeira temporada tá acabando e não tinha como a gente não ter uma advogada aqui pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Bora falar de direito com ela, com a Giovana Espada. E aí, Giovana, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder esclarecer aí algumas dúvidas e contar sobre um pouquinho sobre minha profissão, né? Ai, sim, eu quero saber tudo da sua história, da profissão. Tenho tantas perguntas sobre ali a parte de consumidor, direito. Quero saber, Facebook Brasil. Não devia ser fácil, viu, gente? Porque, olha, eu mesmo já quis umas 30 vezes processar o Instagram e o Facebook, será? De repente, tipo, sempre que acontece alguma coisa, que a gente fica meio revoltado com a rede social. Mas bora lá. Começar com um clássico. Por que direito? Olha, eu comecei a pensar em fazer direito, eu acho que eu estava no 2º colegial. Quando aconteceu o caso, é meio assim trágico, né? O que eu vou falar, mas, enfim. Quando saiu o caso da Nardoni, né? E aí eu vi o caso policial, me envolveu muito, eu comecei a prestar muita atenção, eu gostava muito de saber os detalhes da perícia, o que estava acontecendo, como que tinha acontecido, por que tinha acontecido. Então foi algo, imagina, eu tinha 16 anos, e aquilo começou a me pegar muito forte, sabe?
Então, eu falei, poxa. E aí, tem um outro detalhe. Meu pai fez direito. Quando eu já tinha, acho que 9 anos, meu pai fez direito. E eu adorava ali estar com ele me passava as matérias. Eu era criança ainda, mas eu gostava muito. Então, acho que esse foi meu primeiro contato. E quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a ver casos policiais, me intrigavam muito. Então, eu ficava, assim, prestando muita atenção. Eu gostava demais. E não só esse, como outros me despertavam muito interesse. Então, filmes também, sabe? Eu via filmes, séries americanas, e aquilo eu adorava ver a questão do tribunal, sabe? A gente também tem essa idealização, né? Que não acontece muito na prática, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Então, eu logo terminei, né, o colegial, o ensino médio, e já iniciei o curso de Direito, porque eu já estava bem, assim, focada nisso que eu queria. Nossa. Foi bem, Mas foi assim, direto, assim. Sim, mas assim que é bom. Eu vou te falar que eu queria jornalismo desde o 8º ano. E eu fui pro jornalismo. Então. Minha mãe a queria que eu gente faça. já Então, minha mãe queria ver medicina veterinária. Eu falei, não, é jornalismo. Não tinha jeito. Mas é bom quando é assim, já sair decidido, né? E aí tinha uma outra questão também. Quando eu vi que isso despertava meu interesse, eu pensava em fazer concurso público, né? Que eu tenho paixão, eu acho, assim, uma das profissões mais admiráveis, que é o Ministério Público, a promotoria, né? Até hoje, eu acho, assim, incrível. Minha vida acabou seguindo outro rumo, mas é uma das profissões que realmente eu mais admiro. Então, eu acho que naquela época eu acabei colocando isso na minha cabeça, sabe? Falei, vou entrar, gosto muito dessa parte, vou fazer direito para futuramente prestar um concurso público. Mas, lógico, a vida coloca a gente enfim, prática acaba sendo completamente diferente do que a gente imagina, mas às vezes muito melhor, né? Sim, sim. E aí eu tô com uma pergunta aqui no roteiro, porque pra quem não sabe, antes da gente fazer o roteiro e tudo mais, a gente conversa com a pessoa, viu? O podcast não é só vir apresentar, não, viu? Tem até umas polêmicas de podcast que a galera não estuda e tudo mais, mas eu não vou entrar nisso, não. Mas eu, como jornalista, estudei e aí a gente pega o perfil da galera antes pra montar. E você me disse uma coisa que me deixou com uma curiosidade, eu queria muito que você me explicasse. Como assim você já tinha passado na OAB antes de se formar? Porque a galera não é ao contrário. Então, eu não sei se isso muita gente sabe, acho que só sabe quem acaba fazendo direito, né? Eu acho que quando eu entrei, ou antes até de entrar pro curso de direito, a gente fica com esse bichinho, né? Aqui falando, nossa, a OAB é um horror, a OAB é um medo, assim, que você entra. Eu, pelo menos, tinha quase assim, falei, será que eu faço direito porque tem a prova da OAB? Todo mundo colocava muito medo, né? Assim, digo, a sociedade como um todo. Então, eu tinha realmente muito esse medo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri, não lembro direito, mas aí eu descobri que você poderia prestar o exame da OAB no 5º ano. E ele já iria, se você passasse, ele já iria valer para você exercer a profissão. Então, eu falei, não, eu preciso de foco. Eu vou focar nesse exame porque eu não quero terminar a faculdade e ter que pensar em OAB. Sim. Então, como tinha essa possibilidade, quando eu estava no 4º ano, eu estagiava no Ministério Público. E aí eu fiquei 1 ano estagiando durante o 4º ano inteiro. Quando começou o 5º ano, eu saí e entrei no cursinho próprio para prestar o exame da OAB. Foquei 100% nisso durante alguns meses, para já fazer a prova no 5º ano, que eu ainda não tinha que trabalhar, né? Assim, era só mais questão de estágio, também tinha o foco do TCC, então eu aliei os estudos naquele momento que eu tinha essa possibilidade e segui, e aí eu consegui, graças a Deus, passar logo no primeiro semestre do 5º ano e tirei isso da minha frente. 5º ano, estudando faculdade, foi fazer cursinho para passar na OAB. Nossa. Então eu estudava de manhã, de tarde, aí eu estudava de manhã e à noite eu ia pro cursinho. E aí de tarde eu estudava em casa pra, assim, intensivão mesmo. Acho que foram durante uns 2 meses. Comecei em fevereiro, a prova foi em abril, se eu não me engano.
E aí eu já passei na primeira fase, aí eu fiz a segunda fase em direito penal, imagina. Nunca exerci, mas eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei muito da matéria. Acabei fazendo direito penal e passei, graças a Deus. Quando eu estava no último semestre, eu já estava com a OAB ali Nossa, garantida. tudo. É. Mas você falou que todo mundo tem aquele medo da OAB e tudo mais, mas até quem é de fora, a gente escuta todo mundo, meu Deus, a prova da OAB e tal, e você pode ser engenheiro, jornalista, você pode ser o que você for. Você escuta esse medo da prova, né? E é difícil assim mesmo. Ela não é uma prova que é difícil, ela tem muitas pegadinhas. Então, você não precisa, assim, você tem que estudar a prova. Então, você tem que ver exatamente, porque normalmente essas pegadinhas, eles se repetem, né? Por conta da banca que faz a prova. Elas acabam se repetindo. Então, você tem que estudar para aquilo especificadamente, entendeu? Não é alguma coisa assim, você precisa ser muito... Tem muita gente inteligente, muito boa, que às vezes não passa, porque não estuda exatamente para aquilo e não pega a manha daquilo, entendeu? Então, uma amiga minha, inclusive, que a gente estagiou junto, acho que foi quando eu estava no terceiro ano, ela virou para mim, ela falou isso para mim, ela assim, a melhor forma de você estudar para a OAB é estudando, fazendo as provas passadas, né? Então eu mergulhei meio que nisso para não deixar isso passar, né? Porque tem muita gente também, eu tinha um grande medo de me formar e aí me frustrar, ia ter que trabalhar, e aí não ia conseguir estudar. Então eu falei, não, agora que eu tenho essa possibilidade de só estudar, eu vou focar nisso. E graças a Deus deu certo. Estamos aí. Agora bora falar de tudo que engloba, né, a Giovana ali na parte que tá trabalhando e tudo mais. Eu quero entender, primeiro, o que é práticas abusivas? Tá. Pode falar? No direito do consumidor, tá. Isso, só pra gente... As práticas abusivas, na realidade, é porque, assim, o grande conceito do consumidor... Por que existe o direito do consumidor? É para proteger aquele indivíduo que acaba sendo super vulnerável, se considerado, comparado com a empresa. Então, ele protege realmente aquele indivíduo que muitas vezes não tem como se defender. Então, essas práticas abusivas são práticas consideradas pelo Código do Consumidor nulas, que eles não podem fazer porque realmente colocam o consumidor em uma posição total desvantagem e aquilo prejudica o consumidor de certa forma. Por quê? Porque a empresa é muito grande, ela consegue controlar de uma forma que deixa o consumidor meio que sem ter o que fazer. Então, por isso que existem essas práticas que são consideradas abusivas e nulas. Entendi, tá. E aí agora eu quero saber quais são as mais comuns, assim. Me dá um exemplo, assim, só pra gente ter uma ideia. Tá, eu vou trazer, assim, o que a gente vê de bastante no nosso escritório. Chega muito caso, por exemplo, de banco, tá? Que às vezes eles encerram uma conta sua, vamos supor, eles encerraram da noite pro dia uma conta sua e você tinha um dinheiro ali guardado e seu dinheiro simplesmente fica bloqueado. E aí eles encerram falando que a conta, por exemplo, não estava seguindo os padrões exigidos pelo banco, sem maiores explicações. Isso é uma coisa muito recorrente, principalmente em banco digital. Eu nem sabia que podia fazer isso. Não pode. Não pode. Não pode. Pelo amor de Deus. Então, assim, o seu saldo fica retido. Isso já teve mais de sei lá quantos casos lá no escritório. E é uma prática, infelizmente, muito comum, mas é considerada totalmente abusiva, né? Porque eles retêm o seu saldo, congelam a sua conta, você não consegue fazer movimentação. E o que é mais triste, na realidade, é que você não consegue resolver de forma administrativa. Você não consegue resolver amigavelmente. Eles sempre te dão, porque você pode fazer o recurso para o banco. Você vai obter, normalmente, lógico, temos exceções, né? Normalmente você vai ter uma resposta ali genérica, falando que eles analisaram o caso e que está de acordo com os padrões do banco. Então, assim, isso é algo muito comum que, infelizmente, não pode acontecer, né? É o seu dinheiro. Então, é aí que eu sempre falo,
Por isso que existe o direito do consumidor e que a gente precisa ter conhecimento dele, porque olha como a gente é vulnerável perto de um banco, né, de um sistema desse tamanho. Então, por isso que as normas do consumidor exigem são tão fortes, sabe? Sim. Quando você entra no judiciário, normalmente você acaba levando por conta disso, né? Porque as empresas, infelizmente, agem de forma muito abusiva. Muito abusiva. Gente, que loucura esse do banco. Tô aqui na minha cabeça ainda. É o quê, gente? Você não esperava que eu ia Não. falar. Nossa, não mesmo, meu Deus. É bem... E a do cinema. Ah, eu quero entrar com uma comidinha que eu comprei na Americana. É sempre na Americana. Pode entrar, eles não Não podem pode inventar. proibir? Não pode proibir de forma alguma. Eles não podem Então eu não preciso chegar escondido na mochila e na bolsa. Se eu Nem quiser a chegar pau, pode chegar assim com a sacola, ó, vou comer dentro. Eles não podem, porque assim, se eles te obrigarem a comprar dentro do cinema, é venda casada. É considerado uma prática abusiva também. Sim. Olha aí, mais uma vez, a vulnerabilidade nossa. Eles não podem te forçar a fazer isso. Entendeu? É algo que é seu de direito. Se você quer comer o seu McDonald's... Desculpa, pode falar. Pode. Se você quer comer o seu McDonald's, o seu, sei lá, uma esfirra, qualquer coisa que seja seu chocolate que você comprou no Carrefour, você entra com a sacola e fala, eu posso entrar. Tem muita gente que não sabe disso. Então, é por isso. É. Gente, tem a galera que leva na mochilinha, porque fica com vergonha, porque acha que não pode. Pode. E pode. Pode. Ai, Pode. meu Deus, olha, Americanos vai sair até da crise. Brincadeira. Olha, falando da crise da empresa dos outros. Deixa eu, com a advogada aqui. Deixa eu te falar. Então, peraí. Estamos falando de venda casada. Agora eu vou pra uma que é bem polêmica, hein? Vamos bem lá. polêmica. O iFood, que me obriga a comprar acima de R$30, é venda casada? Não pode também, é prática abusiva. É que assim, né? Lógico, você tá falando às vezes de um valor muito ínfimo, muito irrisório. Você às vezes não vai brigar por causa de 10, de 20. Aí você fala, deixa pra lá. Isso deveria ser regulamentado ou fiscalizado pelo PROCON, né? Que é o órgão responsável pela defesa do consumidor. Então, assim, você acaba deixando isso de lado, mas realmente eles não podem fazer isso. Então, mas eu tô perguntando porque quando tínhamos o Twitter, /X, agora não temos mais, ele era um assunto que vinha muito lá na rede social. Porque venda casada, e marcava o PROCON e nada, e nunca aconteceu nada. Por que não acontecer nada? O que você acha que pode ser? Eu acho que é falta de fiscalização, ou talvez as pessoas acabam, por ser, que nem eu falei, um valor muito baixo, às vezes no cotidiano isso não vai influenciar em nada. Mas poder não pode. Não pode, mas acaba sendo uma prática comum que é Sim. aceita pela sociedade. Mas se eu quisesse processar o iFood por conta disso, eu ia só dar trabalho pra advogada, né? Mas aí você entra nas pequenas causas. Olha eu aqui, não sei nem se eu poderia estar falando isso. Minhas sócias vão brigar comigo lá. Não, mas aí tem todo um quê? Não, mas mas daria, é que mas assim, independente das Exato. pequenas causas, o escritório de vocês, eu posso processar Sim, por conta pode. disso. Mesmo sendo R$10. Pode. Tem que estar muito sem o que tem que fazer. Exatamente. Por isso Mas que olha, por vou te isso que falar, não tem. Por isso que não fazem nada. Porque você acaba sendo uma coisa... como eu disse, é uma prática que já é aceita pela Sim. sociedade, entendeu? Então, muita gente nem imagina que isso possa ser uma prática abusiva e ilegal, entendeu? Então, meio que a sociedade aceitou e ficou. Ai, vamos falar de mais uma. Fala assim mais uma que de repente é polêmica. Ai, meu Deus do céu. Porque, ó, Deixa falando eu de ver. Cinemark. Falamos do cinema, Então, não falei gente. marca do cinema, hein? Eu não falei a marca do cinema. Falamos do cinema. Mas não tem problema. Né? Porque a gente Cinema. sabe. Mas tudo bem, né? Cinema, falamos do Do banco, iFood. Eu posso trazer uma do direito digital. Pode falar. É que, na realidade, não acaba sendo uma prática... acaba sendo abusivo, né? Não sei dizer ao certo se é considerado uma prática abusiva pelo direito do consumidor, mas é uma abusividade fazer isso. O Instagram não pode derrubar. Isso tem acontecido muito, né? A gente sabe que é o Instagram derrubar a sua conta da noite pro dia e eles informam, assim, de forma totalmente genérica que você violou termos da plataforma. Você nunca viu isso? Vi, então, por isso que eu tô
Eles não podem fazer isso. Eu quando vou entrar com algum pedido nesse sentido, falo para aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Lógico, nós somos hiper vulneráveis perto da empresa, né? Facebook. E assim, isso é uma conduta completamente autoritária e abusiva. Porque como que a gente vai se defender? A gente não tem como. E eles fazem isso assim, desculpa o termo, mas assim, a rodo. Não, e outra coisa, eu não consigo falar com ninguém. Porque acontece qualquer coisa, vai lá e lê as perguntas frequentes. Uhum. Não tem como você conversar com ninguém do Facebook. Quando você consegue conversar com alguém é por conta quando você faz anúncio, e aí às vezes você consegue, mas é alguém fora do país que fala mal português pra falar contigo. Normalmente é bot, né? Também tem muito isso de robô. Gente, mas que loucura. E aí, então, derrubou a minha conta, eu posso entrar com processo. Deve, aquele. Vitor Eiros que tá falando. Tá, mas e o time jurídico do Facebook? Eles seguem o que o Facebook fala pra seguir, né? Então, assim, tem que aplicar a lei, lógico, eles seguem a aplicação da lei, mas na defesa deles também, né? Sim. Então, assim, eles vão argumentar, logicamente, que houve violação de termos, que a conta foi derrubada porque aquele usuário fez isso, eles isso e vão aquilo, trabalhar... que pode violar os termos, mas eles vão se defender da forma que eles podem, apresentar as razões deles, enfim. E, tá, então quando é que eu posso processar? Eu posso processar, tipo, quando eles derrubam minha conta, eu posso processar? Sim. Tá, mas e aí se eles apresentarem que violou termos, cria outra? Aqueles, boa sorte. Tipo isso. Tipo, dá um aperto de mão e boa sorte. Boa sorte, cria uma outra conta aí. Mas eu vou te ser bem sincera. Eu sempre, quando isso acontece, eu aconselho meus clientes a criarem uma segunda conta provisória. Ai, Facebook, não derruba minha conta, não. Nossa, sabia que eu morro de medo de ter a conta derrubada? Eu também, eu morro de medo. E outra coisa, hackearam o meu perfil, não tô conseguindo recuperar nem pelo negócio de selfie, que você faz o vídeo selfie, não consegui recuperar. O ser humano colocou 500 contas lá, e-mail no central de contas do Facebook, que pra mim isso só deixou muito mais difícil recuperar, essa é a verdade. Sim. Eu só acho que deixou muito mais difícil, mas tudo bem, né, Meta? Tá tudo bem, tudo bem. Aí, vamos lá. Hackeou, não consegui nem por vídeo selfie. Eu posso processar também por conta disso? Sim, a gente tem muitos casos de hacker no Mas eu ganho. O hacker quando você entra com ação para recuperar por motivo de hacker, a gente normalmente consegue recuperar rápido. Então eles devem tirar, aquelas contas todas, te devolvem. Aí você indica um e-mail que não esteja vinculado a nenhuma outra conta. Aí eles mandam um link de recuperação para esse outro e-mail. Entendi. Mas assim, normalmente também tem que entrar com ação judicial. Mas esse já é um pouco mais fácil. Exato. A gente consegue um êxito rápido, assim, sabe? Mas então, se minha conta foi hackeada, eu não consegui recuperar dessa forma da selfie vídeo, se é uma conta que de repente eu quero muito, bom eu entrar com o processo. Exatamente. Tem clientes nossos que usam profissionalmente, né, o Instagram. Então, assim, teve um caso, inclusive, de uma médica que estava viajando num casamento na Bahia. E no meio do casamento, ela descobriu que a conta dela tinha sido hackeada. Gente, isso aí ela mandou pra gente na hora, assim, na hora. E aí a gente falou, não, vamos entrar com a ação agora. A gente trabalhei no final de semana, tive que fazer toda a ação, mas a gente acho que conseguiu recuperar em 48 horas, mais ou menos. Tá. Então, quando são casos de urgência também, a justiça normalmente consegue agir rápido. Lógico que nós, advogados, né, fazemos de tudo para acelerar. Sim. A gente, enche o saco do cartório, liga lá, marca, né, despacho com o juiz, né? Despacho pra gente conversar com o juiz e argumentar nossos motivos ali, né, daquele caso. Então, a gente normalmente faz isso para acelerar e aí consegue rápido. A gente também fala que é pedido de urgência, então, normalmente sai rápido. Assim, lógico, é o que eu falo, no direito é tudo muito incerto, a gente não tem 1 mais 1 é igual a 2. Então, cada caso é um caso, cada caso vai correr de um jeito. Entendi. Mas a gente consegue dar uma perspectiva, uma ideia do que pode acontecer. Tá, agora,
Vamos lá, vamos processar mais o Facebook. Meu Deus. Vamos lá, eu já vou abrir um outro aqui. Mas eu adoro o Facebook, tá? Calma, a gente vai chegar nessa Olha, parte. eu gosto, juro que eu adoro, gosto mesmo. Gente, é o Vitor, tá? É o Vitor, é o host do podcast. Não, mas brincadeiras à parte, o que eu brinquei de processar mais, mas é assim. Fui hackeado, processei pra recuperar. Recuperei a conta. Posso processar a Meta pela minha conta ter sido hackeada? Quando a gente entra com essa ação, para recuperar a sua conta, normalmente a gente faz um pedido também de danos morais. Ah, entendi. Tá. Para pedir essa indenização e às vezes tem caso também de danos materiais. Entendi. Que é, por exemplo, vamos... Naquela pegada do Pix? Exato, se você sofre um dano material mesmo, um prejuízo financeiro, entendi, tá. a gente faz todos esses pedidos na mesma ação. Então lógico, se você não entrou ali naquele momento, se você entrou, aliás, só com aquele pedido de recuperação de conta, você pode entrar depois com a indenização, mas é muito mais fácil e talvez mais fácil de você ganhar o indenizatório também, né, naquele momento. Sim, olha, falamos bastante do Facebook, mas já a gente volta, porque aí agora, depois ela vai falar com o olhar de quem trabalhou no Facebook. Aí é uma outra história. Aí eu não vou poder falar nada do Facebook. Tá bom? Mas Facebook, obrigado pelo Instagram. Meu Instagram tá ativo. Meta, ó, tá bom? Facebook a gente te ama, né? Tá bom? A relação de amor e ódio. Isso. Às vezes é até uma relação tóxica por parte... Deixa, vamos lá. Vamos continuar. Brincadeiras à parte. Não, mas vamos continuar. Agora eu tô aqui com uma pergunta que eu vou até ler, tá? Quais são os principais desafios legais e atuais para que uma empresa... Vou repetir. Quais são os principais desafios atuais para empresas que atuam online, especialmente nas redes sociais? Tá, vamos lá. Eu acho que são várias vertentes que a gente tem. Aí você diz assim, em questão de eu tenho a minha marca? Isso, não. Sim. Ou eu tenho uma loja e o que eu devo como que eu posso me prevenir? Eu acho que assim, o direito digital ainda é muito recente. A gente está se acostumando. Então a legislação, ela tá vindo conforme vem a nossa necessidade, né? Então muita coisa, a gente tem muita lacuna ainda. Para muita coisa, né, que acontece na internet. Entendi. Então a lei ela tá se adaptando ainda, a gente já teve muitas modificações nos últimos anos. A gente consegue aplicar, lógico, as nossas leis no mundo da internet, na versão da internet, mas acho que ainda existem muitas lacunas aí que precisam ser, né, preenchidas, como... Então, tipo, um desafio que as empresas possam ter, mas que é bom evitar, e de repente já entra nessa parte do mundo digital, por exemplo, eu colocar eu não sei nem como falar isso, mas... pedir pro meu funcionário aparecer nas redes sociais. Tá, em questão de direito de imagem. Isso, então, a pessoa, o certo é o empresário fazer um termo de direito de imagem, ou não? Uma autorização de imagem, exato. Na realidade, é o ideal, né? É o ideal, porque mas hoje agora... a gente vê, assim, muito... as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, só que na realidade não é, né? A gente tem que trazer para a internet tudo o que acontece na vida real também. Sim. Então, não é porque você tirou uma foto de fulano de tal que você vai poder publicar no seu Instagram. Isso é muito complicado. Você está lidando com a imagem da pessoa. Então, você tem que tomar esse cuidado, sabe? Tô postando de acordo com a legislação existente no Brasil. Eu tenho que ver tudo isso, sabe? Eu tenho também um caso, por exemplo, no meu escritório, que envolve isso, direito de imagem, né? Ele é um atleta aqui famoso e ele tem o registro da marca dele, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que existe uma outra pessoa no Sul que começou a usar o mesmo nome dele e até, por exemplo, utilizar várias imagens dele, né? Dos eventos, enfim. E isso não pode acontecer, né? Então, assim, não é que a internet não é terra de ninguém, você tem que se policiar, sabe? A seguir as regras existentes no ordenamento jurídico,
né? O que acontece aqui na vida real, você tem que levar para a internet. Lógico, como eu falei, às vezes ainda a gente tem muitas lacunas, né? Mas eu acho que, assim, você tem que pegar e aplicar na internet também. Entendi, mas assim, esse do direito de imagem, você, tipo, por exemplo, se a gente pudesse dar uma dica faz a pessoa autorizar, assinar a autorização. Isso, faz um termo de autorização. Pronto. Pronto, entendi. Entendeu? Que aí você... Um contrato que autorize você a utilizar a imagem que foi feita em tal dia ou Sim. em tal local, né? A depender da situação. Eu tô falando isso porque depois que começou esse boom de TikTok, Reels e Story, acredito que tenha muita loja que peça pro funcionário fazer e, tipo, pode estar acontecendo de muita gente ser processada por conta de direito de imagem. Porque, assim, a pessoa pode argumentar, por exemplo, o empresário pode argumentar que aquele funcionário falou, tudo bem, eu gravo, mas aí depois o funcionário saiu e resolveu processar. Exato. Pode acontecer. E assim, lógico, você pode usar a imagem de uma pessoa publicamente a título informativo, tá? Quando você passa a usar a imagem de alguém para um fim publicitário, né, para um fim de marketing, você tem que ter autorização daquela pessoa. Então, assim, se você tá postando no seu Instagram o seu vendedor fazendo propaganda da sua loja, você tem que ter autorização dele, certo? Tudo bem, às vezes acontece de você não fazer o termo, mas o ideal é você ter aquele termo para você ficar respaldado, entendeu? Claro, porque sim. senão depois você vai sofrer alguma Nossa, e coisa. totalmente desnecessário depois. Totalmente desnecessário, exato. E esse termo eu preciso... Vai, de repente é uma loja pequena e tudo mais. Eu posso pegar, de repente, o modelo da internet ou é sempre importante conversar com um advogado? É sempre importante conversar, não querendo vender meu peixe, Não, assim, mas sim. é muito importante porque, assim, é o que eu sempre falo, cada caso é um caso. Às vezes aquele caso tem uma peculiaridadezinha que a gente precisa colocar no termo. Se você pega um termo da internet, aquele termo vai ser genérico e não vai servir para você. Então eu vou pegar o seu caso, eu vou falar, olha, o seu caso não serve a gente fazer esse termo, vai ter que fazer um contrato assim, assim, assado. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, vou pegar esse termo aqui da internet, tá tudo certo, entendeu? Aí depois se ferra, você fala, pô, não vale? Como assim não vale? Porque você não colocou uma cláusula disso e disso que previa no seu contrato. Então, são coisas muito que variam de caso a caso, que a gente precisa prestar muita atenção para que aquele seu termo ele seja validado, né? Uhum. Agora, eu vi um post. Gente, as redes sociais dela é muito legal. Já fala seu Instagram. É adv.giovannaespada, com I e 2 N's. Vale muito a pena ir lá, porque o Instagram dela é muito, muito legal. Obrigada. Tem vários posts muito legais. Eu gostei muito daquele da Coca-Cola. Sim, adorei, que eu falei assim, como assim não tem patente? Aí tu vai lendo o post e tu fala, nem sabia que tinha como uma outra e tudo mais. Mas a gente não vai comentar sobre esse. Vai lá, acessa o Instagram dela pra você ver esse post da Coca-Cola que tá muito legal. E aí, analisando tuas redes e tudo mais, eu vi que tem alguns posts falando sobre os empreendedores proteger as marcas no ambiente digital. Como é que é isso? Na realidade, assim, não só no ambiente digital, né? Todos os ambientes, meio real e meio digital. Hoje em dia, a gente vê que, assim, com a internet, realmente, a gente consegue uma expansão da marca muito maior. Antigamente, a gente só conseguia aqui, às vezes, uma marca regional fazer sucesso na própria região. Hoje, a gente consegue mundialmente, né? Sim. Então, assim, a gente precisa dessa proteção, porque amanhã alguém pode te copiar, né? Então é muito fácil copiar hoje com a internet. Nossa, o que eu vejo, assim, a pessoa às vezes copia a identidade visual na cara dura. Aí você fala, tá, mas você tem o registro da sua marca? Não, não tenho. Então, assim, acho que uma coisa que é importante falar, o que é o registro da marca, né? As pessoas não tem, assim, confundem muito com a ideia de patente. A marca é como o seu negócio se expõe para o mundo. Então, assim, o seu, por exemplo, Taori Espaço, as pessoas reconhecem a sua marca
dessa forma. E é dessa forma que ela se apresenta para o mundo. Então, isso é a marca. E o que é o registro da marca? É o registro disso. De como aquele seu negócio, seu empreendimento se apresenta para o mundo, né? É o nome fantasia mesmo. Né? O logotipo. Não tem nada a ver com registro de CNPJ, nome da empresarial. Isso não tem nada a ver. É o direito que você tem daquele nome fantasia. Tá? Digamos assim, no português bem claro e fácil para vocês entenderem. Então, por que o registro da marca é tão importante, né? Que eu sempre falo. Porque você, registrando ela, você vai ter uso exclusivo em território nacional. Então, se alguém vier com um nome parecido que possa confundir com o seu, no mesmo ramo de atividade, né? Lógico, porque podem coexistir dois nomes. Mas, às vezes, desde que eles sejam em ramos de atividade distintos, não tem problema, tá? Então, assim, se alguém vier copiar o seu nome e você tem o registro da marca, você fala, ó, tenho aqui o registro da marca, pode mudar. Agora, se você não tem... E se ele fizer... E se você tem a marca há 10 anos, por exemplo? Mas peraí, se eu tenho a marca... Ó, tô indo longe. E se eu tenho a marca há 10 anos, há 10 anos eu posto coisa, há 10 anos eu tô lá no Google Meu Negócio, há 10 anos eu tenho site, eu consigo comprovar isso tudo, mas a pessoa foi lá, imitou a marca e registrou. Eu perco? Mesmo eu comprovando 10 anos que eu tô aí? Se ela conseguir o registro, sim. Gente, sai todo mundo registrando a marca. Tem algumas exceções, Pelo amor tá? de Deus, Tem nossa. algumas exceções que você consegue derrubar. Sim. Mas a regra é essa. Existe o princípio da anterioridade, tá? No direito de marca. Então, quem registra primeiro é que vai ter o nome. Mas isso de registro de marca não tem nada a ver com o INPI, ou é isso? O INPI, que é isso. o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é o órgão responsável pelo registro da marca. Então, Entendi. eu vou registrar a minha marca perante o INPI, entendeu? Então, eu vou lá e faço o registro, todo o processo é feito perante esse órgão. Legal, entendi. Aí tá lá tudo guardadinho, tudo certinho, que tem o registro. Exato, você tem o certificado, é tudo certinho. Então, quando você tem esse certificado em mãos, você fica meio que garantido, né? Sim. Então, se fosse dar uma dica, registrem suas marcas. Exatamente. Primeiro de tudo, antes disso, veja se esse nome está disponível. Boa. Porque assim... Tem muita gente, eu vou criar esse nome aqui, só que esse nome já existe. E não dá. Não dá, gente, não adianta. Tem que trazer um nome que seja novo, entendeu? Vai lá e pede pro ChatGPT que ele te dá um nome. Gente. Brincadeira, gente. Ou não, de repente tu põe um nome numa pegada, ele te entrega outros, quem sabe, né? Pode acontecer também. É só ideias, né? Exatamente. Inspirações. Sim. Olha, tô com um negócio aqui na minha cabeça que surgiu. Nossa, gente, vou longe e vamos ver se ela consegue me ajudar, Ai, meu hein? Deus. Não sei se você viu no TikTok e até começou, antes do Twitter cair, e no TikTok aquela brincadeira daquela novela fantasia, Pet Chinesa. E aí fizeram uma música por IA. Olha isso, eu vi essa notícia essa semana. Eu sabia que era por IA. Fizeram aquela música por IA, e aí... Uma outra pessoa pegou a música, colocou no Spotify com o nome dela. E quem criou a música não tá recebendo nada por isso. Tá. Como que isso entraria nessa pegada também do registro da... Não é registro de marca. Não aí é registro a gente de entra marca. Em direitos autorais. Sim, mas aí a música é criada por IA. Mesmo que eu tenha criado. Eu acho que assim, o criador disso... Entendi. Pode pleitear, entendeu? Desde que ele consiga comprovar que ele foi o criador. Mas o ideal era ele ter registrado na Biblioteca Nacional os direitos autorais. Sim, mas mas aí é bem mais complexo. Então, mas eu acho que ainda essa parte da IA vai vir com muitos desafios ainda, né? Por isso que eu falo das lacunas. Tem muita coisa ainda que vai vir, assim, essa questão de imagem, né? Produzida por
inteligência artificial. Então, é muita coisa que a gente ainda vai descobrir que a gente vai ralar. Vai, né? Pra legislação acompanhar. Vai virar. Sim. Sempre vem atrasado, lógico, né? Vem o fato e depois vem a legislação. Sim. Não tem jeito. Mas a gente vai se adaptando. Mas vai ser um desafio muito grande. Nossa, eu acho que principalmente isso da IA mesmo, que já dá pra fazer vídeo, aí é foto, agora é música. Exatamente. Gente, que loucura. Músicas feitas, imagina, com a Marília Mendonça, né? Você já viu? Já! Depois que ela faleceu, sim, né? Criadas sim. com IA mesmo. E às vezes tem umas que são tão boas que tu não fala Você que fala, não é IA. Possível. Você fala, não é possível. Não, é uma loucura mesmo. Não, vídeo também, né? Nossa, Às sim. vezes, vídeos, né, que possam te expor ao ridículo, assim, né? Imagina. O deepfake, né? Tá Exato, aí. exatamente. E eu acho que com a IA ele só cresce mais, né? Com só vai certeza, vai ficar muito mais melhor, fácil, né? E muito mais fácil de ter acesso. Nossa. E muito melhor a qualidade, né? Porque no começo aí você via que era falso, mas tem uns que você olha e você fala, até quem manja muito disso no Brasil é o Bruno Sartori. Ele traz muito, e ele mostrava muito no Twitter, tipo, a evolução, e cada vez você via e você falava, caramba, tipo assim, não parece que... parece que o Silvio Santos realmente falou isso, é uma loucura isso. É muita loucura, pra você provar, né, que não é, e assim... ter pelo menos uma indenização por conta disso, né? Sim, é muito complicado, mas vamos adiante. Vamos, né? Vamos. Olha, agora a gente já falou bastante dele no começo. E a gente vai voltar a falar dele de novo. Bora falar mais um pouquinho do Facebook? Bora! Mas agora ela vai falar do Facebook, por quê? Ela trabalhou no time jurídico do Facebook. Me conta como é que foi isso. Porque eu tava falando para ela quando ela chegou, que eu sempre... quis conhecer alguém que trabalhava na Meta, tá? Pra resolver meus problemas quando acontece alguma coisa. A gente acha que é fácil assim, claro que a gente acha que é fácil assim. Mas por que não querer alguém trabalhar na Meta? Mas hoje, agora eu conheço uma pessoa que já trabalhou no Facebook Brasil. E aí me fala de que época até que época foi e como é que foi. Certo, eu morava em São Paulo, né, na época. E aí eu fui chamada pelo escritório, o nome do escritório é Tuzini Freire. E eles tinham essa equipe que cuidava, né, de todos os casos do Brasil referentes ao Facebook Brasil. Então, tudo que chegava de demanda jurídica e até extrajudicial vinha para nós, só nós. Era uma equipe de mais ou menos, na época, 20 e poucas pessoas, né, incluindo gestores, advogados, estagiários, enfim. Isso aconteceu em 2018 e foi meu primeiro contato com direito digital. Na época, ainda o Facebook estava em alta, Facebook plataforma, né, serviço. E o Instagram também, mas o Instagram ainda não tava esse boom que é hoje, sabe? Eu acho que em 2018 já tinha começado com aquela pegada até de story, né, o Instagram, acho que foi, já tinha story. Mas ainda tava muito no começo. Mas ainda tava uma coisa assim que não era essa coisa que é hoje em dia, né? Que todo mundo usa pra trabalhar, alavancar seus negócios. Era uma coisa de uso mais pessoal, né? E o Facebook também tinha muito, na época, eram páginas, não sei se você lembra. Sim. Páginas relacionadas a políticos. Então, a gente trabalhava muito com isso. Eram muitos casos que chegavam para, por exemplo, exclusão de conteúdos indevidos, comentários que eram pejorativos feitos. Então, assim, pessoas famosas entravam, políticos no geral, para a gente excluir conteúdo, excluir página falsa. Então foi isso, eu entrei em 2018, foi meu primeiro contato, né, com direito digital, acabei amando muito essa área, né, e acho que é uma área de muita progressão aí nos próximos anos. Já está, né, e é ainda mais, e acabei, assim, trabalhando lá durante, acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. E foi uma experiência, assim, foi uma das maiores, assim, da minha vida profissionalmente falando, né? Foi um de crescimento absurdo, assim, foi muito legal. Nossa, certeza, muito legal. Sim. Todos os contatos que eu tive com pessoas excepcionais, profissionais excepcionais, toda a forma, assim, que eu trabalho hoje em dia, eu adquiri muito, né, conhecimento lá, trago para mim hoje em dia, conhecimento técnico, enfim, meio social também, foi muito, muito, muito importante na minha carreira. Muito legal. Nossa, devia ser loucura, não? Muita loucura. Eu acho que na época, hoje em dia, acho que é muito mais, assim, que eles recebem, né?
Porque lá os casos eram recebidos por dia. Então, eu lembro que era uma média de 25 casos por dia. Hoje em dia, deve ser Trilhões. 5 vezes mais, imagino, Nossa. né? Não sei, mas imagino eu. E aí, assim, cada advogado cuidava dos seus processos. Eu tinha uma carteira de mais ou menos 350 processos que eu cuidava. Meu Deus do céu. Nossa, Era loucura. loucura. Sim. E tem algum desses que te marcou mais? Algum que você possa Olha, compartilhar? eu não lembro agora de cabeça, era tanta coisa, gente. Era muita coisa. Mas tinha um amigo meu que nossa, ele ficou muito, muito amigo meu. Ele tinha uns casos, eu falava assim, gente, mas você é sorteado, porque você recebe uns que, meu Deus. Ele tinha um que eu nunca vou me esquecer. Que era uma página. Você lembra daquele vídeo que viralizou no YouTube? Nissin Orfale? Sei. Eu sou o Nissin Aham, Orfale. sei. Era uma página fake, eu acho. Não me recordo muito exatamente assim. Mas era uma página fake que criaram desse menino, utilizando a imagem desse menino. E era Nissin Orfale o nome da página. Aí eu acho que ele entrou com uma ação para remover. Gente. Ai, Era cada uma, né? Eram assim, tinha uns casos engraçados, sabe? Uhum. Era, por exemplo, como é que é? Ai, agora eu não vou lembrar direito, mas era. Às vezes fazia um comentário pejorativo, sabe? Só que saiu no nome errado, aí a correção era diferente. Aí, puta, meu, era muito engraçado, viu? A gente ria, era muito bom. Foi bom então, né? Foi muito legal. E agora me fala da transição de sair do Facebook para o próprio escritório. E aí, como é que foi isso? Olha, foi um desafio. Tá sendo um desafio ainda. A gente já tá aí com o escritório há 2 anos e meio, se eu não me engano. Desde janeiro de 2022. E assim, é totalmente diferente, né? São coisas assim que você tem que aprender a lidar como empreendedor no geral, que é assim, lidar com o cliente, captação de clientes, o dia a dia mesmo, você tem que correr atrás de muitas coisas que você nem imaginava quando você trabalhava na empresa. Então é tão corrido, eu falo que é tão corrido e louco quanto você trabalhar na empresa, só que totalmente diferente, né? É muita, muita loucura, mas eu gosto demais. Gosto demais. E você tem quantas sócias? É você e mais? Sou eu e mais 2. Eu tô com essa parte de consumidor cível, né, e digital. Uhum. Aí eu tenho a outra sócia, que é a Estefânia, que toca a parte de família e sucessões. E nós temos a outra, que é Giovana também, minha xará, que toca a parte trabalhista. Legal, legal. E aí, como é que eu faço para entrar em contato com o escritório? Olha, pode entrar no meu Instagram ou pode entrar no Instagram do escritório, que é qsa.advocacia, que a gente tem lá todos os contatos, e-mail, WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente que a gente responde vocês. E qual é o seu Instagram de novo? adv.giovanaespada. Aí. Agora, ó, antes de eu ir para a última pergunta, a gente vai fazer um jogo. Nossa, passou muito Não, rápido. mentira, eu não vou pra última pergunta, não. Porque eu lembrei aqui de uma coisa. Falando do escritório, eu pensei agora. Vou jogar uma aqui e aí eu quero ver o que tu vai me responder. Porque eu não falei pra vocês. Porque eu não toquei nesse assunto lá no começo, mas nem na introdução dela. Mas ela é bailarina profissional. Não é profissional? Mais ou menos, vai. Que fala profissional, já imagina uma coisa assim, né? Ah, mas eu não. tô ali caminhando. Então tá, ela é bailarina. Sou bailarina formada, vai. Então, bailarina formada, Vai. 9 anos. 9 anos? Eu faço. 9 anos. Que a gente já recebeu a Amanda, a gente já recebeu a Sabrina. Então a gente fala, né? 9 anos, mais que uma faculdade de medicina, tá vendo? Exatamente. Me explica, o balé ajuda na área do direito? Pode te ajudar em alguma coisa? Ah, com certeza. Não, assim, eu sou apaixonada pela arte, né? Pela arte balé, eu sou louca, enlouquecida. Quem convive comigo sabe. E hoje em dia, assim, eu divido muito meu dia a dia, minha rotina de advogada com a minha questão pessoal do balé, que eu amo de paixão. Lógico que a gente acaba fazendo por hobby, né? Uhum. Hobby, assim, né?
Mas eu acho que hoje em dia eu vejo, né, como minha vida era quando eu morava em São Paulo, trabalhava nas empresas que eu trabalhei. A minha vida era muito concentrada naquilo e eu não tinha espaço para trazer a atividade física da forma que fosse, né? E hoje eu vejo que como empreendedora, apesar de ser um desafio às vezes muito maior, né? Uma sobrecarga muito maior de ter todos os clientes que a gente tem, ter toda a rotina que a gente tem, às vezes trabalha final de semana e trabalha ontem eu fiquei trabalhando até meia-noite, mas eu consigo encaixar o balé na minha rotina mesmo, assim, e isso faz com que eu consiga desopilar, sabe? E a rotina, por mais desgastante que seja, ela se torna muito mais leve. Então, assim, a vida acaba sendo mais saudável, muito mais leve. Eu consigo, às vezes, parar, sabe? Falar, putz, às vezes você não tá conseguindo raciocinar para um caso, né? Eu paro, vou, danço, volto com outra cabeça. Então, eu acho que eu consigo agregar as duas coisas, assim, muito bem na minha rotina, sabe? Como, assim, uma forma de fazer a vida ser muito mais leve do que ela é, né? Ela não precisa ser, trabalho, sabe? Aquela coisa, assim, de rotina, sabe? Das 7 às 10 da noite. Não, vamos parar, vamos fazer uma atividade física, sabe? Vamos esfriar um pouco a cabeça e ver novos horizontes e daqui a pouco eu pego, volto e faço o que eu tenho que fazer de uma forma que vai me render muito mais, né? Acho que é isso. Sim. O balé é lindo, né? Não tem... Eu sou suspeito, né? Pra falar que eu adoro dança, né? Todo mundo sabe, quem me segue sabe. Que eu adoro dança, porque será, né? O balé também. Eu acho que eu talvez seria mais fã de um neoclássico. Não sei se o balé é clássico. Mas o balé clássico, ele humilha um pouco a gente, né? Ele humilha um pouco, assim, você, né? A pessoa que dança. É muito humilhante. Assim, você vai fazer, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu inventei? Mas você não consegue viver sem. Não, né? Não consegue. Eu sou louca, apaixonada, falo mesmo. E não vou falar assim, teve uma colega minha, amiga minha, que dança comigo. Ela já é mais velha, né? E ela falou assim... Eu só saio do palco com um balão de oxigênio. Acho que nem isso. Vocês vão me ver aqui, ó, no palco com um balãozinho de oxigênio. Eu falei, eu tô junto. Não, mas balé é tudo. É dança, né? É tudo. Muito bom. Olha, agora sim a gente tá chegando ao fim do episódio. Mas antes da última pergunta, a gente vai fazer um jogo. Que é... O que fazer quando? Eu vou te falar algumas frases. E aí... Tu responde como tu quiser e tudo mais, tá bom? Vamos lá. É bem coisas que acontecem, viu? E às vezes eu acho que até acontece bastante. Vamos lá, hein? Ó, pera aí que meu iPad ficou louco. Pera aí, gente. Tá pensando que a tecnologia é fácil, não é? Não, vou até virei ele, tá vendo? Pra ficar mais fácil, tá pra minha câmera. Vai, hein? Vamos lá. Ó. Mala extraviada no aeroporto, o que eu faço? Vai direto no balcão da companhia aérea, já pede uma declaração. Que aí você já fica pelo menos respaldado ali, já tem um documento atestando que eles extraviaram a mala. Depois eles vão ter que te devolver, dependendo do voo, né? Se ele é um voo doméstico ou um voo internacional, eles têm uma certa quantidade de dias para te devolver. Se não, partiu ação. E se não acharem, eles pagam? Indenização. Eita. Eles têm até certo dia para te devolver ou pagar uma indenização. Entendi. Com tudo que... Por isso que é muito importante, às vezes, a gente fazer aquela declaração do que tem dentro da mala. Entendi. Exatamente. Porque hoje em dia é muito corriqueiro, né, isso acontecer. E não precisa fazer barraco? Não, tô brincando, não precisa. Não precisa fazer barraco? Não, por favor, gente. Barraco não, barraco é chato. Não, é muito chato. É chato. Só pede a declaração e exige os seus direitos. Sim. Vamos lá, hein? Esse aqui também é das tuas redes sociais também, hein? Doutora, postei o cartão de embarque nas redes sociais. Apaga, pelo amor de Deus! Não façam isso, gente! Por que não fazer isso?
Hoje em dia, vocês sabem que é muito fácil você ser hackeado, você ser clonado. Então, assim, para o golpista pegar os seus dados ali e criar um cartão de crédito falso no seu nome, e criar alguma coisa, qualquer coisa no seu nome que não seja legítima e te dar um prejuízo, é assim, ó, no estalar de dedos. Não façam isso. Ali tem dados importantes que golpistas podem se utilizar e te prejudicar. Olha, disse tudo. Disse tudo. E, gente, o iPad, ele tá querendo me sabotar, gente. Se revoltou. Mas nada que o telefone não resolva. A tecnologia... Tá vendo? A Apple tentou me derrubar, mas não conseguiu. Agora foi a Apple. Agora foi a Apple. Facebook. Não foi. Calma, ó, já tô abrindo aqui no telefone. Bora lá, hein? Bora continuar agora aqui. Vamos lá, hein? Produto fora da validade no supermercado. Eu levo pra casa? Não, né? Avisa. O mercado. Avisa o mercado. E aí eu já escutei muito que se eu achar fora da validade, eu posso levar um do mesmo produto dentro da validade de graça, isso é verdade? Eu acho isso meio polêmico, tá? Eu não concordo. Existe uma regulamentação para isso. Como conselho do supermercado, eu daria um novo, tá? Falo pro supermercado, dá um novo para não arranjar dor de cabeça, né? Porque a gente tem que preservar pela relação amigável. Mas eu acho isso totalmente questionável. Não sou a favor disso. Porque eu acho que a partir do momento que você não comprou, por que você vai ter que ter um novo, sabe? Avisa o supermercado retira de lá. Entendeu? Sim. Lógico, se você comprou, aí são outros 500. Mas se você não comprou, por quê? Qual foi o seu efetivo prejuízo, né? Você avisou, tudo bem, mas enfim. Tá certo. Ai, olha, essa aqui é boa. Fiz uma compra pela internet, mas bateu um arrependimento. Eu posso devolver o produto? Pode. Em até 7 dias corridos, desculpa. Final de semana na conta, nesses 7 dias corridos. Sim, corridos conta. Entendi. Então, você tem 7 dias pra avisá-los, né? E enviar o produto. E eles têm que pagar pelo frete, tá? De volta. Então, inclui a devolução do dinheiro mais o frete. Perfeito. Bora pra mais um. Agora, o serviço de internet lá de casa, ele não para de falhar. Toda hora fica falhando. O que eu posso fazer? Muito ator, né? É um artista, né? Aí eu vou falar pra você, olha... Puta, esqueci a palavra agora. Troca de operadora? Não. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, porque você vai ter que ligar pra empresa de telefonia. Não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Vai lá e troca. Se tá caindo o tempo todo e tá insatisfeito... Agora, se tá caindo o tempo inteiro... Você troca de operadora, sim. Mas agora eu vou um pouco mais longe. Tá. Cai o tempo todo, só que eu tenho aquele... Ai, meu Deus, qual o nome? Quando eu fecho por um ano. Ah, sim. Esqueci Quando o nome você da palavra, tem uma... gente. Eu também esqueci. Ai, nossa, não acredito. Você tem Fidelidade, boa, você tem um isso. contrato de fidelidade. Mas não para de cair minha internet. Mas aí você pode alegar uma má prestação de serviço. E aí eu posso cancelar. Uma falha na prestação do serviço que você pode cancelar. E aí eu consigo... Com base nisso, você conseguiria cancelar. Entendi. Lógico que sem pagar nada. Que não. Eles vão falar que não, mas você briga e você fala que é seu direito. Entendi, mas se eu tivesse todos os registros de toda vez que eu liguei... Por isso que é importante anotar número de protocolo. Sim. Gente, ligou para a empresa, seja lá qual for, anota o protocolo. Sim. Anota, porque você pode utilizar ele a seu favor futuramente. Entendi. Seja numa ação judicial, seja numa notificação para a empresa, qualquer tipo de contato que você vá fazer com a empresa, anota o número desse protocolo. Olha, eu trouxe um aqui que eu pensei. Por quê? A gente está gravando o nosso podcast. Vou só explicar. A gente está gravando o nosso podcast em setembro, porque outubro alguém está entrando de férias. Vulgo eu, tô entrando de férias. Mas esse episódio está saindo no dia 9 de outubro. E já lançou o iOS 18. Para quem tem iPhone, já lançou o novo sistema da Apple, a atualização. E junto com esse sistema, não sei se você viu, mas vai vir que quando você começa a ligação, aparece um botãozinho para você gravar. Eu posso gravar qualquer ligação que eu quiser? Na realidade, eles têm que gravar, né? Eles têm a obrigação... Não, mas assim, eu liguei pra você. Eu posso gravar minha ligação?
pode. Não tem problema. Não. O Entendi. que você não poderia, na realidade, é gravar uma conversa de terceiros, né? Entendi. Agora, você, como consumidor, né, como forma de fazer uma prova futura, eu não vejo problema de você... Até de uma fazer. forma agora nova de se proteger também, né? Exatamente. Assim, é obrigação deles, na realidade. Sim. Por isso que eles passam o número de protocolo. Porque eles que têm a obrigação de produzir a prova quando se trata do direito do Entendi. consumidor. Então, você passa o número de protocolo e eles têm que trazer a ligação. Se eles não trazem, vai ser prejuízo deles, entendeu? Entendi. Vai ser problema deles. Uhum. A gente fez o que a gente podia, entendeu? Tá certo. Lógico, você não vai sair gravando nada, pelo amor de Deus, o que eu tô falando aqui. Mas assim, nesse caso de situação de Entendi, consumidor, eu não vejo nenhum problema. Entendi. É até uma... Uma forma de você se Também proteger. se proteger, né? Muitas a vezes, mais. assim, a gente vê, né, às vezes gravando, até você vai na loja, você grava o Sim. ocorrido. Não tem problema. Lógico que eu não tô falando, às vezes, de uma conversa íntima. Uhum. Isso realmente, você vai Ai. expor a Sim, pessoa, mas, gente... né? Expor a público. Você não pode fazer isso, não pode, óbvio. tá certo, Mas quando a claro. gente está falando de direito do consumidor com uma empresa, né? O consumidor com empresa, você não vejo problema de você gravar. Sim, Pode, sim. como forma até de você se proteger. Entendi. Bora pra mais uma. Cobrança indevida no meu cartão de crédito. O que eu faço? Restituição em dobro. Que é... Ela falou uma palavra difícil agora. Restituição em dobro. Você tem direito a ter aquela devolução de forma dobrada, porque eles não podem te cobrar indevidamente por serviço ou produto. Então, Entendi. o Código de Defesa do Consumidor prevê que se uma empresa te faz, né, ou uma pessoa te faz uma cobrança de forma indevida, né, você pagou um serviço que não era para você pagar. Eles têm que te restituir de forma dobrada. Ou seja, se você pagou R$10 que não era para você pagar, 20. eles vão te devolver 20. Então, por Eles têm que te exemplo, devolver 20. aconteceu comigo. Eu tenho um banco, né? E aí, eu abri conta nesse banco e aí, depois de um tempo que eu abri, começou a cair R$4,99 de proteção do cartão, todo mês. Mas eu não pedi isso, e no começo não tinha. Nesse caso, é uma cobrança devida, eles teriam que me pagar em dobro. Ah, olha, outra prática ilegal, que eu lembrei agora que você falou dos bancos, cobrança de tarifária. Ah, Quando isso foi a polêmico conta- ano passado. Quando a conta está inativa. Lógico, você às vezes abre uma conta, você Aham. sabe que às vezes tem aquela tarifa bancária de R$30. Isso não é ilegal. Sim. Isso é legal se foi acordado entre as partes. Agora, se você tá com uma conta... Vamos supor, eu tenho uma conta no banco XYZ, que eu não uso faz 5 anos, só que eles estão debitando todo mês R$50 de tarifa bancária. Isso é ilegal, essa cobrança não é legal, eles não podem te cobrar. Porque a conta tá inativa. A conta tá inativa, você não tá usando, eles não... Por que eles estão te cobrando pela manutenção? Então, não pode. Isso já Entendi. é entendimento unânime, assim, do tribunal. Legal, bora pra mais uma. Giovana, vazou todos os meus dados nas redes sociais. O que eu faço? Mas não foi a meta. Essa pergunta é cabeluda. Ih! Você teve algum prejuízo? A gente tem que analisar se você teve algum prejuízo efetivo. Ah, eu tive. O banco ó, aquele militante. Os golpistas não param de me ligar falando Tá. que tem cobrança minha no Santander e eu nem tenho Santander. Mas isso foi um vazamento de dado. Mas por conta disso. É, Se a gente tiver como comprovar que você teve esse... vazamento de dado. Esse prejuízo por conta Entendi. do vazamento de dados, você consegue uma indenização. Mas as pessoas tem muita gente que acha que assim, ai, nossa, tive meus dados vazados. Tá, mas não te aconteceu nada por conta disso? A gente não consegue, né, ter nenhum tipo de indenização por conta disso, só. Entendi. Só pelo vazamento, tá? Sim. Esse é o entendimento dos tribunais atualmente. Pode ser que mude, lógico. Sim. Mas, para que você tenha direito a uma indenização, seja de cunho moral, material, você precisa comprovar, tá? Esse prejuízo. Entendi. Então, eu tive meus dados vazados e por conta disso, clonaram um cartão meu eu tive um débito de R$20 mil e agora meu nome tá sujo, sabe? Algo nesse sentido. Aí, ok, mas só se seus dados foram vazados, isso por si só não gera indenização. Entendi.
comprou um produto online e ele não chegou. Isso também é polêmico. Na realidade, eles têm que cumprir o prazo que eles deram para você. Se eles não cumprem, eles estão agindo de forma abusiva também. Então, assim, lógico, isso vai gerar um dano moral? Provavelmente não. Hoje em dia, os juízes, eles estão bem mais, assim, antes era mais fácil de você ganhar, né, danos morais, ganhar indenização. Hoje em dia não, é um pouco mais difícil, né? Você tem que realmente demonstrar que houve um abalo por conta disso. Às vezes um atraso na entrega por si só não vai gerar, lógico. Mas você tem que ver de tomar alguma medida administrativa, entre em contato com a empresa, Reclame aqui. Reclame Aqui, exatamente. A gente tem esses programas, né, que nos auxiliam como consumidor, que é o consumidor.gov, que é o Reclame Aqui, o próprio Procon, que a gente consegue fazer uma reclamação. E assim, se realmente ultrapassar muito esse prazo, aí você vê se é do seu interesse cancelar a conta e pedir a compra e pedir a devolução do dinheiro. Aí fica a critério do consumidor. Entendi. Mas isso é uma coisa que eles têm que cumprir. Eles Sim, têm que sim. cumprir prazo. Se eles não cumprem, eles estão errados e agindo ilegalmente. Entendi. Olha, adorei o jogo. Fiz umas perguntas rápidas aqui, talvez polêmicas. E eu me prolongo, né? Assim, Não! nossa, vou Mas falando. não, eu gosto assim, eu gosto de convidado, gente, que fala. O convidado pra mim tem que falar, vocês têm que falar muito, muito. Chegamos ao fim do nosso episódio. Que E pena, aí, porque foi sim, ótimo. foi. E aí eu quero saber. Eu quero começar direito amanhã. Qual é a dica que você me dá? Você gosta de ler? Se você gosta... Olha, jornalista aqui tem que gostar de ler. Eu não vou falar que não, né, gente? Vai ficar chato. Gosto. Não, eu gosto de ler, gente. O que eu quero ler. É a primeira coisa, porque assim, você vai ler jornalismo. muito, Sim. muito. Eu acho que assim, muita leitura, muito estudo, né? Isso, lógico, em todas as profissões, claro, mas no direito é muito estudo e muita, muita, muita leitura. E lógico, né? Lidar com o ser humano também. Passar na OAB. Passar na OAB. Mas é isso. Se você gosta, se você se interessa pela matéria, eu acho que isso é o principal, sabe? Acho que toda faculdade, lógico, tem seus pontos positivos e negativos, mas acho que esse é o principal. Sim. Não sei. Arrasou, difícil responder isso, né? Não, mas arrasou. Pra gente encerrar de vez, fala teu Instagram de novo e quem quiser conhecer o escritório. @adv.giovanaespada e o do meu escritório também vou deixar, é @qsa.advocacia, para quem quiser conhecer nosso trabalho. E aí pode entrar em contato no direct mesmo. Direct, a gente tem o link lá pro site, pro WhatsApp, então é só entrar em contato com a gente. Boa. Vai lá seguir a Giovana, que o conteúdo dela é maravilhoso, é ótimo. E vai lá ver o post que eu falei da Coca-Cola, que vocês vão ficar assim, como assim e tal? Porque tá muito, muito bom. Eu sempre tento descomplicar o direito, porque o direito já tem... é difícil. Eu sempre tento trazer uma linguagem mais fácil para todo mundo entender e ficar mais divertido. Não, e ficou. Não só esse post, mas outros também são muito bons e vale muito a pena ir lá no seu Instagram e seguir mesmo pra acompanhar. E quando precisar, é óbvio, né? Estamos aqui. Pronto. Sim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Olha só. Vou pedir também para vocês me seguirem, @VitorLeutz em todas as redes sociais. Segue também o TaoriCast, tá aparecendo o link aqui, o QR Code aqui, que vai te levar para outros links para você entrar no Instagram, TikTok e tudo mais. Lá no TikTok a gente tem vários cortes do episódio, tá bom? Então o episódio da Giovana vai estar lá com cortes menores. E quem tá assistindo a gente no YouTube já se inscreve no canal, deixa um comentário aqui no vídeo da Giovana, alguma dúvida de direito, no mundo digital, do consumidor que a gente depois manda para ela e aí ela vem responder vocês ou a gente responde com o comentário dela, não tem problema. Ativa as notificações também, né? Óbvio. E curte o vídeo aí e me diga o que você achou desse episódio. Aqui no YouTube a gente tem cortes maiores, na verdade. Então na quarta-feira sai o episódio, na quinta, sexta, segunda e terça
tem cortes maiores dos convidados. Ah, não deu tempo de assistir o podcast todinho, o episódio todo? Tá bom, vou liberar vocês de assistir os cortes aqui no YouTube, tá bom? Olha, outubro, hoje é dia 9, para quem tá assistindo, dia 9. Eu vou ficar um tempinho fora, mas olha, na última semana de outubro eu volto, tá bom? Eu volto aqui para continuar a nossa Tauricast, encerrar a nossa temporada, a nossa primeira temporada. E em novembro, se preparem que tem episódios muito legais, episódios especiais, isso mesmo. Vai ter um episódio especial comigo, com a Vivi e com o Rafa, falando dessa primeira temporada. Depois tem um episódio meu, com 2 convidados especiais meus, depois da Vivi e também do Rafael. Então novembro tá cheio de novidades, episódios legais. Vai vir pessoas que já vieram no Tauricast, a gente vai conversar tudo. Olha, gente, esses episódios estão assim, demais. Então, se liga que em novembro a gente tem os episódios especiais. E olha, a temporada 1 que eu posso falar pra vocês foi maravilhosa, tá sendo maravilhosa, porque ela ainda tá acontecendo, até final de outubro a gente se encontra, e é claro que a gente tinha que encerrar com uma advogada, Giovana. Encerrar, na verdade, não, eu tinha que trazer uma advogada aqui. Não tinha como, eu precisava trazer uma advogada na primeira temporada, e olha, na segunda já tá convidada pra gente continuar nosso papo, viu? Lisonjeada. Isso mesmo, e aí a gente faz assim, a gente já traz as 3, pronto. Ah, elas vão amar. Nossa. Aí, um videomaker que lute onde ele vai colocar a galera, onde ele vai posicionar a câmera, onde ele vai pôr microfone, aí é com o videomaker e com a equipe. Mas as 3 estão convidadas pra gente bater um papo bem legal. Amar. Isso. Falar aí, a gente fala um pouquinho de cada uma e a gente já traz... Aí a gente... Espera aí, depois você já vem, você fala tudo que aconteceu nesse tempo que você veio aqui no podcast. Perfeito. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi uma delícia estar aqui, muito bom mesmo. Poder esclarecer tudo isso, ter esse bate-papo delicioso com você. Muito, muito obrigada, viu? Vai ser um prazer voltar um dia, se puder. Foi muito bom e eu tenho certeza que a gente tirou dúvidas de muitas pessoas. Né? Ah, espero. É isso, pessoal. Tchau, tchau.